a invocarem comigo o Espírito Santo, que nós estaremos falando coisas sérias e que eu tenho certeza que muitos aqui irão colocá-la em prática. Que nem todos que aqui estão acreditam, mas os que acreditam vão colocar a palavra de Deus em prática, e você verá os frutos acontecerem, e você dará um testemunho de como Deus luta a seu favor, se você é verdadeiro a seus olhos. Então convido a fechar os olhos, aqueles que desejam, e vamos rezar com fé a oração do Divino Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, quase tem neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Senhor Jesus, mais uma vez nos debruçamos sobre a palavra eterna, palavra que não passa. Senhor, fala-nos ao coração. Tantas e tantas pessoas aqui esta noite precisam desta palavra para que sejam vitoriosas sobre o pecado, sobre o mundo e sobre aqueles que não creem em Ti. Fala-nos não aquilo que nós queremos ouvir, mas o que nós precisamos escutar. Tira-nos da nossa zona de conforto, arranca do nosso peito todo medo e dai-nos fé. Dai-nos, Senhor, uma visão profética, dai-nos, Senhor, uma visão sobrenatural de tudo aquilo que nós estamos vivendo, porque o mundo não é apenas aquilo que vemos, mas é principalmente o que nós não vemos. Como diz São Paulo, nós não devemos lutar contra homens de carne, mas contra os espíritos malignos que pairam nos ares. Dai-nos a sabedoria, dai-nos a paciência de esperar o Teu tempo e a Tua hora, e abra a nossa mente e o coração, para que possamos tomar posse desta palavra que agora será proclamada e partilhada. Pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Meus irmãos, eu não vou ler tudo porque é um texto longo, mas neste tempo que nós temos dará tempo para explicá-lo. É no segundo livro dos Reis, o capítulo 19. Lá na sua casa, e você que está nos assistindo, fica a dica: pegue a sua Bíblia, pegue canetas de várias cores, é assim que deve ser a Bíblia. Uma Bíblia muito limpa é sinal ou de não leitura ou de não entendimento. Se lê a Bíblia com caneta, se lê a Bíblia com lápis, se lê a Bíblia com marcador, e você vai lendo e grifando, circulando, marcando, porque são textos que falam a nós. Quando você lê um texto que aconteceu há 2000 anos, 3000 anos atrás, você não precisa marcar nada, isso é uma história. Mas quando você lê a palavra de Deus, escrita no Espírito Santo, e você se coloca no texto, aí ele já não é mais lá de trás, ele é agora, ele é perene, ele é para você. Então a pregação de hoje fala sobre Senaqueribe e Ezequias. Para mim, Senaqueribe é a pessoa arrogante, pessoa que acha que ela se basta, é a pessoa que crê que ela é o início de todas as coisas, é a pessoa que não tem fé, ela acredita no esforço dela. E Ezequias é o homem que confia em Deus. Senaqueribe, ele vê o mundo apenas por uma ótica humana. Ezequias
ele vê o mundo numa ótica de Deus. Então nós podemos, claro que podemos, pegar este texto e lê-lo e contextualizá-lo no nosso momento atual. Esta é a beleza da Bíblia. Isso é a palavra de Deus. Quem leu ano passado, a sua vovó, quando ela tinha 15 anos, quando o seu bisavô estava na catequese, os homens que viveram há 300 anos atrás, há 1000 anos atrás, há 1900 anos atrás, eles leram esse texto que nós vamos ler aqui. E naquela época, e no contexto deles, eles acharam esperança. E muitos descobriram nas entrelinhas segredos para a vitória. Só dá um cutucão aqui. Interessante. O padre lê um texto desse e mostra o caminho. Tem gente que não acredita na palavra de Deus, mas compra livro aí de autoajuda, de pensamento e a pessoa fala: isso eu vou fazer, porque vai dar certo. A pessoa vai no médico, alguém que estudou para aquilo, e ele fala: você vai tomar isso. A gente toma, ou não toma? E como toma, né? Ele manda fazer um exame, a gente faz. Você vai no lugar aí que você está com multa, ou está com problema na justiça, e a pessoa te orienta o que deve ser feito para melhorar aquela situação ou resolver. A gente faz. Se vier uma multa, a gente paga. Se tiver que viajar longe para não perder o carro, a carteira, a gente viaja, porque nós acreditamos que aquilo vai resolver. Aí você vai numa igreja, como nós estamos aqui, você ouve um ministro de Deus pregar uma palavra, e tem gente que acredita mais no livro, mais em programa de televisão, e não acredita que a palavra funciona. São tempos difíceis que nós estamos vivendo, onde livros de autoajuda, eu acredito em autoajuda, mas eu acredito muito mais numa ajuda do alto. Eu acredito nessa parceria entre mente, emoção e atitude, com o pressuposto da fé, da crença, da graça. Eu não posso ser o meu início e o meu fim. Eu não posso ser a balança da minha própria existência, porque eu não me criei, então eu não vivo para mim, eu vivo para o Senhor. A palavra diz isso. Nós não vivemos para nós mesmos, nós vivemos para o Senhor. E não importa se vivemos ou se morremos, porque quem é do Senhor, vivo ou morto, pertence a Ele. Então acredite nessa palavra, aplique na sua vida esta palavra. Eu estou com vocês aqui toda quarta, vocês me conhecem. Se fosse uma história de carochinha só para enrolar tempo, eu não falaria o que eu vou falar hoje, porque funciona. E se você fizer, você verá a graça de Deus na tua casa e na tua história. A história aqui na Bíblia, capítulo 19, segundo livro de Reis, fala de um rei assírio. Ele está contra o povo de Deus, que se encontra em Jerusalém. Vamos colocar aqui, só para você entender a comparação. A Síria, neste texto, são aquelas pessoas que não acreditam na graça de Deus, não acredita que essa palavra funciona. E quem está em Jerusalém é porque acredita na graça de Deus. Senaqueribe, ele foi conquistando todos os reinos conhecidos. Para você entender quem era ele para ele mesmo, ele era imbatível, indestrutível, temível e terrível. Quando os outros reis, ouviam o nome Senaqueribe, eles tremiam, porque ele veio devastando e conquistando a todos. E quem não rendia antes da batalha, porque ele ainda fazia isso: olha, vocês me conhecem, vocês sabem o exército que eu tenho, vocês sabem quem eu sou, não sabem? Os outros, então não luta, já desiste. Vocês vão tirar a bandeira de vocês, colocam o meu estandarte, paguem os impostos
me deem os melhores soldados e terras e ouro, e está tudo resolvido. E a maioria fazia. Os que lutavam, ele matava os homens, matava os maridos, colocavam as mulheres para escravas na cozinha, estupravam as adolescentes e jovens e colocavam como escravas para limpar os palácios, as crianças. Era um homem temível. E ele foi. E tem gente que vai, não é? E ele se achava. Tem gente que se acha, e vai crescendo. E ele se achava. Até que ele foi chegando perto de Jerusalém. E como ele veio conquistando tudo, aqui é apenas mais um. E ele manda uma carta para Ezequias. E o mensageiro que levou a carta já mostra o que estava na cabeça de Senaqueribe. Olha o que o mensageiro diz para Ezequias: o rei dos reis, no caso aqui, Senaqueribe, manda te dizer: não te seduza o teu Deus. E eu fui pesquisar esse texto, e o verbo aqui, seduzir, equivale a enganar. Olha que homem atrevido. Não deixe o seu Deus te enganar, porque você confia nele, pensando: Jerusalém não será entregue na mão de um rei assírio, porque tu mesmo tens ouvido o que os reis da Síria fizeram a todas as nações e como as devastaram. Você acha que só tu vais te salvar? Se eu acabei com todos, destruí a todos, aniquilei a todos, o que você tem de diferente? E não pense que esse seu Deus Eco aí vai te salvar, não. Ele está te enganando. Você está confiando no Deus que não resolve. Eu não sei se você já escutou essa frase. Não sei por que você reza tanto, esse negócio não vai resolver. Você tem que gastar esse tempo todo, toda quarta-feira, escutando aquela missa que começa e não acaba. Esse Deus não vai resolver. Você que não vai resolver seus problemas para ver se Deus vai te ajudar. Quem nunca escutou coisa semelhante pode jogar a primeira pedra. Algumas pessoas duvidam que Deus nos ajuda. Elas acham que Deus está só na arquibancada torcendo, e seja qual o time que ganhar, está valendo. Esse rei achava isso, e mandou falar com Ezequias, que era um homem de fé: não deixa o seu Deus te enganar, porque você confia muito nele. Veja quantos reinos eu destruí, por que eu não vou destruir você? Contextualizando a palavra, é mais ou menos assim: veja quantos maridos estão traindo a esposa. O seu é só questão de tempo. Veja quantas namoradas chifram o namorado. A sua é só questão de tempo. Vejam quantos filhos estão nas drogas e na bebida. Os seus é só questão de tempo. Veja quantas famílias se autodestroem. A sua é só questão de tempo. Pense aqui não apenas em um rei, mas no pecado em si, na maldade em si. Se a maldade entrou em tantas famílias, por que não vai entrar na sua? Se tantos homens traíram a mulher, por que o seu não vai trair? Se tantas namoradas abandonaram o namorado por WhatsApp, por que a sua vai permanecer? Se tantos jovens estão padecendo, morrendo, sofrendo, por que os seus filhos não vai ser assim? Entendeu com a palavra? É para te colocar para baixo, porque Ele está tirando a nossa força, que é Deus. Sem Deus estamos fadados ao fracasso. Ezequias pegou esta carta e a leu novamente. Estava escrito isso: não deixe o teu Deus te enganar. Você confia num Deus que não vai te ajudar.
Você acha que Jerusalém não será entregue? Ela já está sitiada. Ela já está sitiada. E não é 1, 2, 3. Você tem quantos soldados aí? 1.000? 5.000? 15.000? Eu tenho 185.000. E já estamos cercando. O que seu Deus vai fazer? Onde eu tenho passado, eu acabo com tudo. O que você tem de diferente? Gente, se você não acreditar que o seu batismo te faz diferente, se você não acreditar que a missa que você participa te faz diferente, se você não acreditar que o Espírito que está em você, porque eu acredito nisso que Jesus disse, vós sois templo dele. Se você não se considera alguém diferente aos olhos de Deus, para que lutar contra o pecado? Para que confiar em Deus somente de boca? Para que vir aqui? Nós não somos todo mundo. Nós somos filhos do Deus Altíssimo. Nós somos salvos por Jesus. Nós somos templo do Espírito. Então repita: eu não sou todo mundo. E porque você não é todo mundo, você tem que parar com essa. Ah, mas todo mundo faz. Ah, mas todo mundo está fazendo. Todo mundo está usando. Só que esse todo mundo é na cabeça de Senaqueribe, alguém que tem um olhar humano para a história. Só que nós estamos na turma de Ezequias, aquele que confia em Deus. Agora eu quero colocar você no local de Ezequias. Vamos trocar a cidade de Jerusalém pela sua família, pelo seu casamento, pelo seu trabalho, pelo seu namoro, pela sua faculdade, pelo seu sonho. Talvez você não receba uma carta, mas há pessoas que ao seu redor dizem para você que não vai dar certo. Esse namoro não vai dar certo. O Enem que você tanto sonha não vai dar certo. A empresa que você quer abrir, não abra, não vai dar certo. A sua família, é questão de tempo, também não vai dar certo. Aí você vai dizer assim: para de me falar a palavra negativa, eu acredito que vai dar certo. Aí alguém diz para você assim: assista jornal. Isso acontece com todo mundo. O que você tem de diferente dos outros? Foi a pergunta que Senaqueribe fez para Ezequias. O que você tem de diferente dos outros? Ele não sabia. Mas ele não sabia porque ele só via o humano, ele não via o sobrenatural. E quando você tem fé, e quando você vem à igreja, pressupõe que você acredite no sobrenatural. Quem aqui tem fé? Pode abaixar. Se você tem fé, você acredita em coisa que ninguém acredita. Estou mentindo? Não. Ô padre, oi, benzo meu tercinho? Benzo. Muito obrigado. Quem não tem fé, para que o padre fez um mais assim? Você está achando que resolveu alguma coisa? Não é não? Porque ele só vê o que o olho vê. Para que batizar menino? Levar menino para o padre jogar água na cabeça dele? A água joga aqui mesmo. É a turma do Senaqueribe. Eles só veem o material, eles não veem o espiritual. Aí você vai à missa, aquele blá 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 que não acaba, o padre levantando aquela bolinha branca, depois o cálice, ninguém vê que está lá dentro, aí toda missa recebe a mesma coisa, que a pessoa não vê o espiritual. Para que casar? Casar e juntar é a mesma coisa. Amigado com fé casado é. Para que ir na igreja, receber bênção? Faz do seu jeito mesmo. É a turma do Senaqueribe. Ele só vê o que os olhos veem. Mas nós que temos fé, nós vemos o sobrenatural. E nós não vemos pelos olhos, mas sentimos pelo coração. Nós olhamos para a hóstia e sabemos, é o Senhor.
É Eucaristia. Você recebe uma bênção e você crê: eu estou sendo abençoado. Você ouve uma leitura dessa, não é uma história, é palavra de Deus. Então acontece. Por que eu estou dando esses exemplos aqui? Porque quando aparecer problemas na sua vida, ou na vida de quem você conhece, fica olhando o que a pessoa faz. O que ela faz vai te mostrar se ela é da turma de Ezequias, quem tem fé, ou se ela é da turma de Senaqueribe, aquele que só resolve a coisa na porrada do jeito dele. Ou é do meu jeito ou não é de jeito nenhum. Ou não tem gente assim. Ou todo mundo que tem problema está procurando a Deus. Todo mundo que está perdendo lá fora está dobrando o joelho em oração. Não é o que nós temos visto. Ezequias tomou a carta e leu-a. Se fosse você, qual seria o sentimento do seu coração? Eu comentei isso aqui com uma pessoa. A pessoa falou: padre, eu não vou falar a palavra, mas eu estaria borrado. Quer dizer, aquele óleo, né? A pessoa falou: meu Deus, eu dentro de um lugar com 185 mil soldados em volta, o que eu poderia fazer? Vamos ao segredo. 1, 2, 3. 3 segredinhos. Ah, padre, é só isso? Quero ver fazer. Eu quero ver aparecer na sua vida um problemaço desse aqui, que você não consegue resolver, e você fazer isso aqui. Primeiro, ele pegou a carta, não teve depressão, não desmaiou, não fez escândalo, não fez barraco. Não. Ezequias tomou a carta e leu-a. Depois, primeiro, subiu ao templo do Senhor. Qual é o primeiro segredo? Primeiro segredo: subir ao templo do Senhor. Qual é o primeiro segredo? Aqui é um templo do Senhor. Ou seja, você está com um problema na vida, não se afaste do templo do Senhor. Não se afaste da sua comunidade. Tem 3 tipos de pessoas que rezam. Vocês conhecem as 3? Tem gente que reza só quando as coisas vão más. Gente que reza só quando tudo está bom. E tem gente que reza. A gente tem que ser o terceiro tipo. É o que reza. Eu não aponto ninguém porque eu não conheço assim todo mundo. Mas tem gente que chega na missa e fica assim, aqui, ó, olhando quem está. Aí de vez em quando vê uma figura diferente, fala assim: nossa senhora, não olha agora não. Mas é no terceiro banco, no meio, à direita. Olha lá. Depois eu comento. A pessoa despista, né? Fingindo olhando no relógio assim, ó. Comadre, eu não sabia que esse cara rezava. Mas comadre, não reza não. É porque o trem tá feio. Se começou a rezar, pode saber que está lascado. São pessoas que você não vê rezando. Você não vê rezando. Você não vê na igreja. Você não vê numa novena. Você não vê. Mas quando o trem está russo, aí, meu filho, é novena, é trezena. Aí fica ajoelhado, aí levanta os braços. É porque está precisando, não tem fé nenhuma. Está aqui só para receber. O dia que receber, você não vê a pessoa mais. Ah, eu recebi a graça. Ela some. Tem gente que só reza quando está lascado. Mas tem gente que é o contrário. Está tudo bom? Ela está rezando. Obrigado, Senhor. Eu estou com saúde. Obrigado, Senhor. Meu filho passou no Enem. Obrigado, Senhor. Meu salário aumentou. Ah, ela está rezando. Mas aí o marido perde o emprego. Aí o filho fica doente. Para que rezar? Olha o que me aconteceu. Esse negócio não funciona é nada. A pessoa some. Entendeu os 2 tipos?
Se está bom, tem gente que não reza, mas tem gente que reza só se está bom. Se está ruim, tem gente que não reza, que fica revoltado. Tem gente que reza porque está ruim. E tem o terceiro tipo que agrada o coração de Deus, é aquele que reza. Ele reza. Aí está rezando quando? Ele reza. Reza para sentir o amor de Deus. Subiu ao templo do Senhor. E aqui eu achei interessante, que não vai dizer entrou no templo do Senhor, mas o verbo gente. A hora que você descobrir na sua vida pessoas que não gostam de você, pessoas que têm inveja de você, pessoas que falam mal de você, que querem puxar o seu tapete, suba, no nivele não parta para fazer a mesma coisa. Ela está falando de mim, eu vou falar dela também. Deus levou, não, suba, se nivele por alto, não se nivele por baixo, suba, mas não suba no seu pedestal, suba para se encontrar com Ele. Quantas e quantas vezes na Bíblia Jesus passa a noite em oração no alto de uma montanha? Na Bíblia o subir é encontrar com Deus. Então não fica nessa mixolha, essa discussão, esse tititi que todo mundo fica, não. Você é diferente, você vai subir. Você vai subir para o templo. Primeiro segredo. Segundo segredo, ele estendeu a carta diante do Senhor. Qual é o segundo segredo? O que estava na carta dele? O maior problema que ele tinha. Certo? Então quando você sobe ao templo do Senhor, você tem que acreditar, eu estou diante do Senhor, e para Ele eu posso mostrar o meu maior problema. Para ele era a carta de ameaça, e para você qual é? Hoje na hora da adoração, nós vamos fazer esse gesto, de mostrar para Deus essa carta. Para Ele uma ameaça de invasão, para mim não é isso, mas há outro problema. Na sua vida qual é esse problema? Que tira o seu sono, tira a sua fome, te deixa mais triste, preocupado, ansioso. Ele mostrou diante do Senhor. Terceiro segredo, e na presença do Senhor ele orou. Qual é o terceiro segredo? Esses são os três segredos. Como que nós vencemos na vida com Deus? Quem tem uma visão mundana não vai fazer nada disso aqui. Não, eu vou resolver do meu jeito. Então resolva. Mas aqui está um segredo de quem quer resolver as coisas tendo Deus do seu lado. Quer resolver do seu jeito, meu irmão? Resolva, se estrepe para lá. Se der certo, sorte, se não der, azar. Mas aqui é um segredo. Como que eu coloco Deus para me ajudar no meu problema? Como que eu coloco Deus para trabalhar a meu favor? Primeiro, não se nivele, suba. Não se afaste do templo. Mostre para Deus o seu problema. E ore, e ore. A oração de Ezequias é do versículo 15 ao versículo 19. Quem está ouvindo esta pregação, quem está assistindo, marque na sua Bíblia as 4 partes da oração, para você aprender a rezar. Veja que não sabe nem rezar. Aqui ele mostra como que se reza no momento de aflição. Chega e fica desesperado, entra na capela, joga flor no chão, apaga a vela, rouba o tapete, confusão, meu irmão. A pessoa fica desesperada. Ezequias deu uma receita de como se reza. O versículo 15, ele mostra para Deus que ele sabe quem Deus é. Ele não chega pedindo, ele chega dizendo: Senhor Deus, tu que está sentado sobre os querubins, tu és o único Deus, o maior dos deuses, tu fizeste o céu e a terra, eu te conheço. Bonito isso, é o versículo 15. Primeira coisa na oração,
mostra para Jesus que você o conhece. Que eu não sei se você sabe, as coisas espirituais funcionam mais ou menos como a nossa vida. Tem gente que eu falo sem pensar duas vezes: Padre Cristo, você me empresta tal coisa? Não, não empresto não. Não empresto porque eu já emprestei, estragou. Isso não é coisa que se empreste. Eu não sou egoísta, mas eu tenho zelo. Não é uma coisa muito barata. Não empresto não. E falo sempre, e durmo, nem tchum. Mas, se vem um amigo próximo, se é Dom José, por exemplo, se é alguém aqui que eu tenho muita estima, ô padre, você me empresta tal coisa? Você vai tomar cuidado, né? Ou não é assim que funciona com você? Você diz não para quem você não conhece, não tem nada, então quer ficar com raiva para mim, ó. Mas quando você conhece a pessoa, e quando a pessoa te conhece, e quando é um grande amigo, é difícil falar não. Você empresta um coração doendo, mas você empresta. Ou eu estou mentindo? Ezequias sabia disso. Se eu for igual a todo mundo, Deus não vai me dar nada. Eu tenho que mostrar para Deus que eu o conheço e que eu sei que Ele pode me ajudar. Ele começa falando para Deus: eu sei com quem eu estou falando. Tem gente que não sabe com quem está falando. E olha que eu não estou puxando a orelha de ninguém, estou dando um exemplo. Você acha que no meio de uma oração profunda, quem fica mexendo em celular sabe o que está acontecendo aqui? Não sabe. Um momento sagrado da Eucaristia, onde o céu se abre e Deus abençoa este local. A pessoa, ela está aqui, mas ela não sabe com quem ela está. Que se ela soubesse que é com Deus, ela teria uma atitude de adoração. Ela tem uma atitude de dispersão, de distração. Ela fica voando. Você acha que alguém que está compenetrado com Deus, numa adoração, num retiro espiritual, numa celebração da missa, numa novena, você acha que durante esses momentos ele vai ficar trocando carícias com namorado e namorada? Bitoca, acariciando o cabelo, passando a mão na sobrancelha, doido para acabar aquilo ali para fazer não sei o quê? E você sabe o que é que estão querendo? Você acha que um casal desse, ele sabe que ele está aqui na presença do Todo-Poderoso? Não sabem, não sabem. Eles estão aqui por eles, não por ele. E Ezequias está mostrando: eu sei com quem eu estou falando, eu sei quem é o meu Deus, e eu sei me comportar na presença do meu Deus. Eu sei que o Senhor pode mudar a minha história. Primeiro ele faz o cenário, quem é Deus. Segundo ponto, é o versículo 16. Gente, esse aqui para mim é o principal, e é o que eu faço. Para de ficar churumingando no ouvido de Deus. Deus não acha não, mas tem uns anjos que acham a gente às vezes bem chato. Nós vamos ter que adoração, mas é chata. Coitado do papai do céu. Ezequias, ele não é um blá blá blá. Tem gente, padre, eu não fofoco com ninguém. Não, mas você fica fofocando no ouvido de Deus. Fulano fez isso, fulano fez aquilo. Olha como que Ezequias reza: inclina teu ouvido, Senhor, e ouve o que Ele está falando. Abre, Senhor, os teus olhos e veja o que Ele está fazendo. Ouve as palavras que Senaqueribe disse, não contra mim, mas contra vós. Ponto final. Bonito isso. Ele não fica, porque ele falou isso, ele falou aquilo, ele fez isso comigo. Que oração chata, oração superficial. Faz uma oração profunda na presença de Deus. Tem alguém te apurreando, tem alguém no seu trabalho querendo pegar o seu lugar, tem alguém fofocando a seu respeito, tem alguém atrapalhando o seu casamento, tem alguém inventando mentira. Senhor,
O Senhor sabe o que Ele está falando. Senhor, Tu sabes o que Ele está fazendo. Eu te entrego isso, Senhor. Eu não estou te pedindo nada, mas o Senhor está vendo o que Ele está falando e o que Ele está fazendo. Entendeu como uma oração profunda? Ele não está pedindo nada. Ele falou: Senhor, vá lá. Não acredite em mim não, mas vai lá e veja o que Ele está fazendo, o que Ele está falando. Fala para Deus isso: Senhor, eu estou trabalhando nesse lugar, estou dando esse relacionamento, estou estudando, mas vejo o que tal pessoa está falando, vejo o que tal pessoa está fazendo comigo. Não vou falar que o Senhor já sabe, mas veja. Vem a terceira parte, são 2 versículos, 16 e 18. Ele vai informar a Deus por que Ele está ali. Eu não estou aqui, Senhor, porque eu sou fraco, não. Eu não estou aqui, Senhor, porque eu não quero resolver o meu problema, não. Porque o que eu estou com, estou resolvendo. Mas eu estou falando do Senhor aqui, do rei da Síria. Ele está vindo devastando todo que é reino por aí. Se eu desse conta sozinho, eu não estaria aqui. Eu preciso de Ti. Eu sozinho não dou conta. E ele fecha a oração no versículo 19. Preste atenção, que muita gente reza e não alcança. Profundo isso aqui. Mas agora, Senhor, livra-me de suas mãos. Pensa, depois nós vamos rezar. Você quer se livrar de quê hoje? Livra-me. Para quê? Para quê? Tem gente que reza para o outro se dar mal. Ô Senhor, fulano de tal quer tirar o meu trabalho, que ele perca o dele. Que coração que é esse? Que espírito que é esse? Alguém que reza pedindo coisas ruins para os outros. Tem um texto bíblico, eu não vou entrar nele, mas Jesus pede que os discípulos preparem para ele uma moradia na Samaria. Quando os discípulos vão lá e eles ficam sabendo que eles são judeus e que estão indo para Jerusalém, eles não arrumam nada. E os discípulos voltam com raiva e falam com Jesus assim: Ô Senhor, até os discípulos, gente, eles não quiseram nos receber. Eles não quiseram te receber, Senhor. Senhor, queres que oremos ao Pai para que Ele jogue bola de fogo lá e acabe com tudo? Já, os discípulos. Aí Jesus falou assim: tá dose, hein? Está dose por minha conta, né? Tá dose, hein? Ele disse para os discípulos: não sei de que espírito sois. Está na Bíblia isso. Jesus disse para eles: eu não estou entendendo de que espírito vocês têm dentro do coração. Eu estou aqui perdoando, fazendo bem, pregando a justiça, quando você quer destruir o outro, só porque o outro não gosta da gente. E aqui para nós, gente que só consegue conviver com quem gosta dele. Aí no seu trabalho você não convive bem, porque fulano de tal não gosta de você. Eu quero mudar de casa, minha vizinha não gosta de mim. Que fraqueza, que frescura. Aqui é o contrário. Para que Ezequias está rezando? Para que a vitória que o Senhor nos dará seja para todos os reinos da terra, que eles saibam, só Tu és Deus. Ele não pede hora nenhuma nada de ruim para o seu inimigo. Pede! Por isso Deus ouviu. Por isso Deus ouviu. Oh meu Deus, tem uma piriguete azarando meu casamento. Acaba com ela, destrói ela, abaixa ela, manda ela para o inferno. Mas que oração que é essa, meu irmão? Jesus olha para você e diz: não sei que espírito sois. Oração perfeita. Reconhece a Deus, mostra para Deus o que o outro está falando e fazendo, mostra por que ele não resolve sozinho, e mostra por que ele está rezando, para que Deus seja exaltado. O Senhor usa da boca
de um profeta para falar a ele, a boca de Isaías. Olha o que Deus disse para ele. Eu vou ler como está, depois eu vou ler para a sua família. Tome posse disso. Deus disse assim: Ezequias, Senaqueribe não entrará nesta cidade, nem lançará uma flecha contra ela, nem assaltará com escudo, nem a cercará com trincheira. Pelo caminho que ele veio, ele vai voltar. Ele vai voltar. E ele não entrará nesta cidade, porque eu a protegerei, eu a salvarei, em atenção a mim mesmo e ao meu servo Davi. Esta é a palavra que eu quero que você escute esta noite. Você que está com problemas na família, no casamento, no trabalho, problema de saúde, coloque cidade como se fosse a sua vida. Coloque no lugar da cidade a sua família, o seu trabalho. Quando eu estava preparando essa pregação e rezando, ainda no hotel ontem à noite, eu troquei cidade por família. Poderia ter trocado cidade pelo meu ministério, poderia trocar cidade pelo meu trabalho, por um relacionamento. Aí você relê o texto assim, eu vou ler como se fosse família. Deus disse ao Christian, porque agora não é mais Ezequias, sou eu quero essa palavra: o mal não entrará na sua casa, na sua família, nenhuma flecha, nenhuma maldade eu permitirei que seja lançada sobre a sua casa. O pecado não lhe assaltará, o mal não te cercará. Pelo caminho que o invejoso vier, ele voltará, e ele não te fará mal. Protegerei a tua família, salvarei a tua família, em atenção a mim mesmo, e em atenção a você que é um homem de fé. Ponto final. É uma palavra profética. E isso é que é você tomar posse da palavra. Eu acredito nisso. Essa palavra não é mais para Ezequias, essa palavra é para mim. Aí você coloca a cidade, o momento que você está vivendo. Pronto, nessa hora Ezequias acreditou. Ele acreditou. Os soldados largaram as armas, falou: pode descansar, está resolvido o problema, estamos na segurança. Eles acreditaram em Deus. Naquela mesma noite, olha que bonito, saiu o anjo do Senhor. Quantos anjos? Quantos anjos? Gente, você já tem um anjo, ou não tem? Se você não tem, cuidado, eu tenho. E o meu eu tento fortalecê-lo. Esse é o tema do nosso retiro das rosas, os anjos. Entrar em contato com o nosso anjo, ter intimidade com o anjo da guarda, fortalecê-lo. Tem gente que acredita que anjo da guarda é só criança de catequese que acredita. Aí você cresce, fica com esse anjo aí, coitado, despenado, isolado, esquecido. Ele fica lá tentando fazer alguma coisa, mas está difícil o negócio. Eu tenho um anjo, a palavra diz: darei um anjo para te guardar. Então nós temos um segurança particular, um anjo olha aí, era para guardar. Saiu o anjo do Senhor. Quantos anjos? Então só o seu anjo já dá conta do recado. Ele foi no acampamento assírio. Um anjo exterminou 185 mil homens. Senaqueribe, rei da Síria, voltou pelo mesmo caminho que veio, com pavor e tremor.
O poder de Deus pôs o inimigo para correr, destruindo aquilo que para ele era uma força. O exército aqui pode ser o quê? Posso dar um exemplo mais concreto ou vocês não querem? Quer que desenhe? Atendi um dia desse uma moça, fez isso aqui, ó, para trabalhar numa empresa grande em BH. O sonho dela é crescer lá. Ela entrou por mérito, passou em primeiro lugar na seleção. E ela foi trabalhar com a gerência, já entrou na gerência. E uma das secretárias, ela é secretária, a outra secretária é amante do dono da empresa. O homem é casado, a secretária é amante dele. E essa secretária não foi com a cara dela. Qual é o poder que a secretária tem sobre a outra? Ela está com o dono da empresa nas mãos. No contexto da pregação de hoje, o exército que a secretária, que essa moça está enfrentando na empresa, é o dono da empresa, porque ele, se for para escolher, vai escolher qual das duas? Entendeu um exemplo concreto? Este exército que Senaqueribe tinha é a pessoa que está contra você. O que ela tem a favor? Talvez ela na empresa tenha um cargo maior, talvez ela seja mais esperta que você, ela seja muito mais falsa, ela consegue agradar os outros, e você que é o certo fica como errado. Ela tem a mentira, a calúnia. Mas quando um anjo só se levantar, quando Deus olhar para você e atender a sua oração, você que subiu para o templo, mostrou o problema e orou, a vitória lhe será dada. Este é o texto que eu gostaria que você rezasse em casa, que você lesse em casa, e que você se colocasse no local de Ezequias, no lugar de Ezequias, vivendo o que este homem estava vivendo. 185 mil contra ele. Ele falou assim: sabe de nada, porque com ele é maioria absoluta. Eu prefiro eu estar com ele do que eu estar com 185, porque um anjo só acabou com tudo. Aí eu quero só abrir um parênteses que eu fico imaginando. A Bíblia diz que ninguém sabe o dia ou a hora que o Senhor voltará. E quando o Senhor voltar, com ele virão anjos, arcanjos, querubins, serafins, potestades. O ser humano não conhece o poder do céu. Pintar o céu uma coisa muito assim, nuvem branca, aqueles anjinhos gordinhos voando. O pessoal acha que céu é esse negocinho de desenho animado. O céu é poder, o céu é glória, o céu é maior do que tudo aquilo que você já viu e verá na nossa vida tão rápida neste mundo. O ser humano só conheceu o poder do arcanjo, e a gente enche o peito. O arcanjo Miguel. Gente, o arcanjo Miguel é como se fosse um cabo. Tem o soldado, são os anjos, tem os cabos, que é o arcanjo. Em cima do arcanjo tem vários graus de anjos e com poderes maiores. Se um anjo é capaz de matar 185 mil, imagina que não pode fazer uma potestade. Potestade tem asas nos olhos, nas costas, nos pés. São aqueles que ficam mais próximos aos tronos de Deus. Imagina que não pode fazer um querubim, um serafim, um principado, que é um poder tremendo. Isso tudo está nas mãos de Deus. Isso tudo está adorando a Deus. E um dia nós veremos tudo isso. E eu quero ver tudo isso. E o Senhor prometeu que veremos, quem tiver fé. Coisas que os olhos não viram, que o ouvido não ouviu, que o coração não sentiu, eu tenho preparado para aqueles que me amam. Esta é a fé em Jesus. A minha vida não se resume nisso. A minha vida não é trabalhar, comer, dormir, ficar doente, melhorar, namorar, casar, ter filho, ficar velho e morrer. Não é isso não. Isso aqui é uma passagem. Nós estamos e um dia estaremos num lugar que não passará mais. Eternidade.
E a missa é para aqueles que vivem essas 3 dimensões. Subir ao templo, e aqui é subir mesmo, né? Quem vem de lá, ó, a subida mesmo. Subir ao templo. Segundo, mostrar o problema. Não peça nada, mostre o problema. Peça a sua libertação, não peça o castigo para o outro. Terceiro, oração. A consequência é a promessa que Deus dá, e o mundo espiritual começa a agir. Meus irmãos, só para ficar claro, eu não estou aqui pregando que essa noite o seu anjo da guarda vai exterminar seu inimigo, fulminar seu inimigo. Na leitura, este anjo que vai até o exército é o sobrenatural que está acontecendo. Você tem que acreditar aquilo que eu, graças a Deus, acredito. Eu acredito nisso. Que quando eu rezo e eu mostro para Deus uma situação, Deus começa a fazer algo para aquilo ali. Eu não sei o que Deus está fazendo, mas eu creio, algo Ele está fazendo. Algo o mundo espiritual está fazendo. Aí você fica olhando pessoas que dão certo na vida, pessoas que estão aqui e tem uma coletânea de testemunhos, e você não sabe como tomar posse disso para que você também o tenha. Amém? Olá, eu sou o Padre Christian Shankar e você está no nosso canal de evangelização, Projeto Luz e Vida. youtube.com/Projeto Luz e Vida. Toda semana um novo vídeo para você. Curta, favorite, compartilhe, inscreva-se no canal. Acesse o nosso site christianshankar.com.br. Lá você encontra esta e outras pregações disponíveis em CD e DVD. É o projeto Luz e Vida, levando até você pregações que podem mudar a sua vida. Sua vida, sua vida, sua vida, sua vida, sua vida. Efésios 5, 29 ao 32, maravilha isso. Nunca ninguém odiou o próprio corpo, pelo contrário, alimenta-o e cuida dele, como faz Cristo com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão um único ser. Grande mistério é esse, e eu estou aplicando-o a Cristo e a igreja. Efésios 5, 29 a 32, o povo não conhece Bíblia, por isso que ficam dando esses fora aí. Olha o que a Bíblia está falando, o mistério do marido que se une à sua mulher, e o que Deus uniu, que o homem não separe. Este mistério eu aplico a Cristo e a igreja. Cristo e a igreja formam uma unidade indissolúvel, não há como separar Cristo e a igreja. E eu pergunto para você, Cristo pode ter 2 esposas? Cristo pode ter várias mulheres? É por isso, meus irmãos, que esses textos que eu estou passando para você, é os textos da eclesiologia, são os textos que fundamentam a nossa fé cristã católica. A igreja é também o corpo místico de Cristo, Ele é a cabeça, e nós somos os seus membros. Alguém já viu algum corpo correndo por aí sem cabeça? Se você vê, meu irmão, chuta que é macumba, não é de Deus não. Você já viu uma cabeça sozinha falando, me dá um picotinho? A não ser aquele comercial, né? Oh, sai daí! Desapega, desapega. Tirando aquilo ali, meu irmão, não existe cabeça viva sem corpo, e não existe corpo sem cabeça, amém? Efésios 5 está falando isso a respeito da igreja. Se você larga a igreja, você quer só uma cabeça, e o que você vai fazer com a cabeça? E se você larga Jesus, aí você largou tudo.
A igreja é o corpo, Jesus é a cabeça. Não existe corpo sem cabeça, não existe cabeça sem corpo. É uma unidade. O que nos cabe é amar a igreja. São Cipriano disse: não pode ter por pai a Deus quem não tem por mãe a igreja. Deus é meu pai, a igreja é minha mãe. Um dia eu estava pensando uma coisa, e é uma verdade. Ah, padre, o senhor trabalha muito. Estou falando de trabalho, estou falando de acolhida. Claro que eu nunca quis ser outra coisa na vida, sempre quis ser padre. Mas tudo que eu tenho na vida é graças à igreja. Eu estava pensando, o que eu tenho que não é graças da minha família, né? É a igreja que me deu uma paróquia, e foi a partir da paróquia que eu pude exercer o meu ministério e crescer como sacerdote, como um pregador. A igreja que me deu uma casa, que me alimenta. É a igreja que paga alguém que lava minhas roupas. É a igreja que paga alguém que faz a minha comida. É a igreja que me emprestou o carro, é da paróquia, mas eu ando no carro. Quer dizer, tudo, até o carinho que as pessoas têm por mim, é porque é padre. E quem me ordenou padre? A igreja. Quem me colocou aqui? A igreja. Então eu devo a minha vida à igreja. É uma mãe boa. Não é uma mãe perfeita não. Boa é uma coisa, perfeita é outra. Mas é uma mãe que nós devemos amar. E quando se ama, a gente entende. Quando se ama, a gente cala. Quando se ama, a gente sacrifica. O amor, ele fala mais alto. Este amor que nós devemos ter. A igreja vai com lentidão. A igreja é devagar. Ninguém precisa falar que a igreja é rápida. Tem gente que já está lá na frente. A igreja, lá atrás. Você vê alguém muito velhinho andando? Devagar. A pessoa anda assim, ó. E tá bom que anda, tem gente que não anda. Esse aí pelo menos não. O que é isso, velho? Dá uma corrida aí. Não tenho 15 anos, eu tenho 30 anos mais. Eu tenho 2.000 anos e eu ando devagar. Mas eu ando devagar não é por causa da minha idade, não. A igreja vai lenta, que você esquece que ela carrega todos nós. E tem gente que é muito pesado de pecado. Então as pessoas que a igreja carrega, que tornam a igreja lenta, porque nós somos a igreja. Se você tivesse um pecado a menos, a igreja não teria um pecado a mais. O nosso pecado, ele mancha toda a igreja. A nossa vida, ela pesa na igreja. É interessante ver os filhos falando da mãe. É mãe, cabelo branco, hein? É mãe, está cheio de pé de galinha, hein? E o filho esquece que ele está criticando a mãe. E quem deu para a mãe os cabelos brancos e as rugas foi ele. Foi a desobediência dele, foi a rebeldia dele, foi a falta de amor dele. Tem muita gente que olha para a igreja e diz: essa igreja, cabelo branco, cheio de ruga, é o filho falando da mãe, é o sujo falando do mal lavado. A igreja tem a nossa cara, a igreja tem a sua cara. Quando alguém olha para a sua cara, que tipo de igreja que ela vê? Que tipo de católico que ela vê? Ela vê um enamorado? Ela vê um apaixonado? Ou ela vê um relaxado? É preciso ter dentro de nós o amor pela igreja. Suporto a igreja esperando que ela melhore, porque ela me suporta esperando que eu me converta. Suportar o outro, sustentar o outro, erguer o outro. Já é hora, meus irmãos, de nos acostumarmos a falar da igreja como uma dama, como a nossa dama, como o nosso amor, como a esposa de Jesus e nossa. Sagrada Família. Quando se fala de igreja, primeira coisa que vem à nossa mente: família. Repita: a igreja é a minha família. E a Sagrada Família vem ilustrar isso. Quando nós falamos de igreja, nós estamos falando de família. Eu faço parte desta família. Repita isso. Meus irmãos, no mundo que nós estamos, talvez a igreja, e vou falar sem medo de errar, talvez a igreja
seja a única instituição que está levando tapa, bordoada e crítica por defender a família. A única instituição que se levanta contra aquilo que vai contra o casamento, aquilo que vai contra a família, aquilo que vai contra a verdadeira vida. A igreja é aberta à prole, aos filhos, ao esposo, à esposa. Hoje em dia eles querem abolir isso aqui. E como abolir a família? Abolindo aquela que é a sua defensora. Se não podem destruir a família, eles tentam destruir a igreja. A igreja é defensora da família, ela é defensora da sua família. A igreja acompanha a família a vida toda, gente. Nasceu um nenê, leva na igreja. Batizar, ser filho de Deus, receber o Espírito Santo. Aí a igreja devolve o filhinho. A criança vai crescendo, mas ela cai suja. Para ela crescer ela tem que comer bem. A mamãe lava o filho, não é assim? Tá banho, limpa o cocôzinho. A mãe vai tendo papinha depois do alimento maior. A igreja também tem 2 sacramentos para isso. Sujou por fora, a mamãe lava. Sujou por dentro, vem que nós lavamos. A confissão, a primeira confissão, o perdão dos seus pecados pelo sacerdote. Deus deu à sua igreja, e somente à sua igreja, o perdão dos pecados pela confissão. Saco vazio não para em pé, tem que comer todo dia. A igreja também tem um alimento, o pão da palavra, o pão da Eucaristia. A criança faz a primeira comunhão, continua crescendo. Quando a criança vai crescendo, ela se enche de sabedoria, ela vai estudando, ela já começa a ter sonhos para o futuro. A igreja volta e dá para ela plenitude espiritual. Não basta crescer por fora, é preciso crescer por dentro. O bispo vai e crisma, confirmando o batismo. Aí o rapaz olha para uma moça, sente algo. A moça olha para o rapaz e se enamora. Aí namoram, aí se noivam, e vem a igreja de novo. Ô padre, nós queremos casar. A igreja acolhe tantos e tantos casais para celebrar o matrimônio. Talvez um rapaz ou uma moça pense assim: eu não quero casar, eu estou tão apaixonado pela igreja que você é dela mesmo. A igreja acolhe, prepara no seminário, estuda e ordena diácono, ordena padre, ordena bispos e devolve para a paróquia para cuidar do povo. As mulheres vão ser missionárias, irmãs consagradas. E no final da vida, todos nós nos igualamos novamente com a unção dos enfermos. A igreja nos acompanha, a igreja esteve presente no início, o batismo, ela vai estar presente no final, na unção dos enfermos. Nascemos da igreja e vivemos dentro dela, e a igreja vai nos acompanhando, nos dando os sacramentos, a Eucaristia dominical, as orações que fazemos, a leitura da palavra, a missa da família, os eventos, Cego de Jericó e tantas coisas para aumentar a nossa espiritualidade. Tudo isso para santificar e salvar a sua família. Meus irmãos, Jesus concedeu à igreja 3 grandes poderes. Ele concedeu à igreja vários, mas 3 são grandes. Repita comigo quais são os grandes: a Eucaristia, perdão dos pecados, pregação da palavra. São poderes que Jesus não entregou para todo mundo, não. Toma aí, ó. Não. Ele chamou os 12. Aqueles 12 eu posso chamar de embrião eclesiológico. Ali estava nascendo a igreja, 12 tribos de Israel, 12 apóstolos, o novo povo de Deus. E Jesus entrega para eles o poder da consagração. Tomai todos e comei, isto é o meu corpo. Tomai todos e bebei, isto é o meu sangue. Fazei isso em memória de mim. Celebra a missa. A última ceia de Cristo foi uma Eucaristia. Jesus celebrou a primeira missa, e a igreja continua celebrando até hoje, através dos seus ministros. O padre, na hora da consagração, se torna sacerdote, e o sacerdote maior é Jesus. Quando eu digo assim:
tomai todos e comei, isto é o meu corpo. Tomai todos e bebei, este é o meu sangue. É o corpo do Padre Cristo? É o sangue do Padre Cristo? É o corpo de quem? É o sangue de quem? Essa é a Igreja Católica. Somente o sacerdote, ele tem o poder de consagrar. Nem Nossa Senhora. Bonito isso. São Crisólogo diz que na hora da missa, na hora da consagração, Nossa Senhora fica atrás do padre com a mão no ombro. Ela é uma intercessora, mas ela não consagra não. Tem aquele milagre de Medjugorje, que uma das videntes recebeu hóstia na boca, porque o padre proibiu de comungar. São Miguel Arcanjo disse, eu vou te dar a comunhão. E ela coloca a língua para fora, a hóstia aparece na boca dela. E naquela época o padre perguntou assim, mas de onde que São Miguel tirou essa hóstia? Aí Nossa Senhora fala com a vidente, fala com o padre que não fui eu, porque Deus não me deu a graça de consagrar. Isso é somente o sacerdote. A hóstia que ela recebeu, eu tirei da capelinha da casa do Senhor. A hora que o padre chegou em casa e abriu o sacrário dele, a teca estava vazia. Era aquela hóstia que São Miguel tinha dado para aquela vidente. Olha o que é a igreja para você. Pega um rapaz, pecador, fraco, o prepara, o veste de maneira digna, para que através dele a hóstia se vire corpo, o vinho se transforme em sangue e você possa comungar. A multiplicação continua acontecendo. Primeiro poder é esse. Segundo poder, de perdoar os pecados. Recebei o Espírito Santo. Os pecados que vocês perdoarem, olhou para os discípulos, serão perdoados. Os pecados que vocês não perdoarem, não serão perdoados. Eu confesso com Deus. Mas onde está o sacramento da confissão que Jesus entregou para os seus discípulos? Jesus não diz, quem tiver pecado confesse com a Deus. Não, ele diz, vocês vão perdoar os pecados. Por isso que a gente confessa. O padre confessa, o bispo confessa, o papa confessa, todo católico confessa. Porque é na confissão que você se reconcilia com Deus. Terceiro poder, o poder de pregar o evangelho. Jesus olha para os 12 e diz, ide por todo o mundo, pregai o evangelho, batizai a todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a observar tudo que vos ordenei. Esta é a nossa igreja. Pode levar a Sagrada Família, traga São João Paulo II. Quando é que a igreja começa? Quando Jesus olha para Pedro, que ainda se chamava Simão, e ele pergunta para Simão, quem dizem os outros ser o Filho do Homem? Uns falam que é João Batista, que é Elias, que são os profetas. E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro toma a palavra e diz, tu és o Cristo, o Deus vivo. Tu és o Cristo. E Jesus diz, tu és Pedro. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Meus irmãos, o que diz as igrejas protestantes? Que Jesus não edificou a igreja sobre Pedro, mas sobre a pedra. Pedro é o homem, pedra é a confissão de Pedro. Então todo aquele que diz Jesus Cristo é o Senhor, sobre ele pode edificar a igreja. Só que o texto não está escrito em português, o texto é aramaico, é grego. E o nome de Pedro é Kefas. Isso está em Mateus 16, 13 a 19. Tu é Kefas, e sobre esta Kefas edificarei a minha igreja. Só que no português tem alguém que chama pedra. Ô pedra? Não, passou para o masculino, Pedro. Pedro é a pedra sobre a qual Jesus edifica a sua igreja. Jesus não usa o plural, me perdoe meus irmãos, se eu estou sendo antiecumênico, mas Jesus não usa, sobre ti edificarei as minhas igrejas. Ele diz, sobre ti edificarei a minha igreja, a minha esposa. Nem as portas do inferno vão prevalecer contra ela. Mas aí, padre, ele está só prometendo. Quando é que ele entrega a igreja?
Depois da pesca milagrosa, depois da ressurreição, Jesus olha e diz assim: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Pedro, me amas? Oh, Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Apacenta os meus cordeiros. O que é isso, gente? Os cordeiros são dele, as ovelhas são dele. Ele é o bom pastor. Quando ele diz para Pedro: apacenta os meus cordeiros, ele pega o báculo e entrega para Pedro. Pedro agora é o pastor da igreja de nosso Senhor. O sucessor de Pedro é o Papa. Por isso o nosso carinho pelo Santo Padre. Nossa igreja não é igual às outras não tem Pedro, as outras não tem Papa, as outras não tem a ligação direto com o primeiro apóstolo. E nós temos aqui em São João Paulo II a figura retratada daquele que é Pedro para nós. O primeiro Papa, Pedro. Segundo, eu tenho a lista completa aqui. Nós temos ao todo 267 papas. Primeiro foi Pedro, depois veio Lino, Anacleto, Clemente, Evaristo, Alexandre, Sisto, e vai a lista. Olha, aqui tem, vai a lista. Depois começa com os que a gente lembra: Pio XII, João 23, Paulo VI, João Paulo I, João Paulo II, depois Bento XVI, o atual, Francisco. Se você for voltando, Francisco, João Paulo II, João Paulo I, Paulo VI, João 23, Pio XII, Pio IX, e vai voltando, você vai chegar em quem? Em São Pedro. Como só prova isso, padre? Vai em qualquer livro de história da Igreja Católica e leia lá a sucessão papal. E quando você tiver a graça que eu já tive, e não duvida não que você, se você não acredita, você nunca vai. Eu também não achei que eu poderia ir. Já fui 3 vezes visitar Roma. Quando você entra na Basílica de São Paulo, você entra na Basílica, tem na igreja toda o rosto de todos os papas. Você olha assim, tem uma luz. Pedro é o primeiro. Todos os outros ficam apagados. E lá atrás, a luzinha está acesa no Francisco. O dia que o Papa morre, a luz se apaga. Até que se faz o outro mosaico e acende a luz no novo Papa. E se você for Pedro, Lino, você vai contar 267 mosaicos. E você vai chegar até Francisco, que é o Papa atual. Por isso o nosso carinho ao Papa. O Papa, meus irmãos, não é apenas o chefe da Igreja Católica. Eles querem isso. Chefe da Igreja Católica. Tanto é que eu estava lendo uma reportagem. Quando o Papa Francisco veio ao Brasil, houve uma reunião com a emissora Record, que é de Edir Macedo, e foi passado para eles: vocês só se refiram a ele como chefe da Igreja Católica. Não use Sumo Pontífice, não use Santo Padre e nunca use sucessor de São Pedro. Porque é o sucessor de São Pedro. Muito mais do que chefe da Igreja Católica. É sucessor de São Pedro. E se a Igreja Católica fosse hoje 12 pessoas, todo mundo virou outras coisas, ficaram 12, a importância dele não perderia em nada. Ele continua sendo o sucessor do primeiro, que recebeu as chaves das mãos de Jesus. Liga e desliga. Por isso, quando você vai a Roma, sempre tem a mitra do Papa com 2 chaves grandes. Na mão dele está toda a nossa igreja. Leva o Papa e traz a Basílica Dourada. Ali nós temos a Basílica de São Pedro. Só para ilustrar, aqui não vou falar muito não. Fica em Roma, e a Basílica que nós mais... Essa aqui eu comprei quando eu fui lá. Ela toca uma musiquinha. Arrivederci Roma. Adeus Roma, até breve Roma. Todo mundo sai de Roma chorando, né? Ela toca isso. Quando eu cheguei lá, eu fui lá no meu quarto tocando, ficava... Quero voltar. Mas a Basílica de São Pedro, quem já viu pela televisão, é isso aqui, uma réplica idêntica. É aqui dentro que está sepultado São Pedro. Quando você assistir a missa do Papa pela televisão, você vê que embaixo do altar do Papa tem um buraco preto. Aquele buraco escuro, ali está o túmulo
de São Pedro, primeiro Papa. Por isso que o Papa celebra a missa em cima do túmulo de São Pedro. Quando você vai nessa Basílica de São Paulo, onde tem todos os papas, lá está o túmulo de São Paulo. As duas colunas da igreja, São Pedro e São Paulo. As colunas da nossa fé. Leva a Basílica, traz Nossa Senhora, com ela nós finalizamos. Eu estou de olho ali por causa do tempo do DVD. Se deixar, vai, viu? Se deixar, vai. E tem muita coisa. Gente, eu peguei Nossa Senhora Aparecida, que aqui para nós a gente tem um chamego especial, né? Mas seja que Nossa Senhora, o nosso amor é o mesmo. A igreja de Cristo é aquela que recebeu aos pés da cruz a sua mãe. Eis aí o teu filho. Jesus estava falando, eis aí a tua igreja. Igreja, eis aí a tua mãe. Por isso que nós falamos que Maria é mãe da igreja, porque o discípulo amado simboliza Jesus. Não poderia terminar, meus irmãos, sem tocar num ponto crucial e ao mesmo tempo fechando a pregação. Quais são os 4 atributos da nossa igreja? O que me denomina católico e não outra coisa? Una, santa, católica e apostólica. São os 4 atributos fundamentais da igreja. Quero ir aqui às minhas anotações, para que eu não esqueça de nada. A igreja é una. Por quê? Repita, ela tem uma só doutrina, uma só liturgia, um só governo. Se você sair do Brasil e for à missa lá na China, o ritual é o mesmo, as leituras hoje são as mesmas, a cor do paramento é o mesmo, o culto da igreja é o mesmo, a liturgia é uma, o chefe é um, a igreja é una. Sobre ti edifico a minha igreja. Una. A igreja é também santa. Santa em quê? Repita, santa no seu fundador. Jesus é santo. Ela é santa no seu fim. Qual que é a finalidade da igreja? Nos levar para Deus. Finalidade, santidade. Ela é santa nos seus sacramentos. Ela é santa nos seus ensinamentos. E ela é santa nos seus membros. Você pode não ser só santo, mas eu tenho certeza que você também não é só pecador, não. Você tem muita coisa santa na sua vida. A igreja é santa. A igreja, ela é católica, que significa universal. Ela é para salvar a todos. E ela é apostólica, porque somente a igreja católica vem dos apóstolos, que são os bispos. Por isso que os bispos, junto com o Papa, eles formam o que nós chamamos de colégio apostólico, que são aqueles que receberam diretamente a igreja. E nós acreditamos no testemunho apostólico, a ressurreição de nosso Senhor. Una, santa, católica e apostólica. O que nós falamos romana? Quem sabe? Porque a sede é em Roma. Por quê? Isso, porque São Pedro foi enterrado em Roma. Se a igreja que veio de São Pedro é a igreja do Papa, onde o Papa tem que morar? Junto do túmulo de São Pedro. Agora se descobriu, meu irmão. Por isso que o Papa mora no Vaticano, que o Vaticano fica junto da Basílica, que tem a tumba de São Pedro. E todo Papa deve morar ao lado da tumba de São Pedro, porque ele é o sucessor de Pedro. Meus irmãos, espero que no Rio não, porque foi esta breve explanação, que se for falar da igreja, é muita coisa maravilhosa que existe, mas isso é importante para que você a ame, para que você a defenda, para que você reze por ela e para que você não tenha vergonha de dizer: eu sou católico, eu amo a minha igreja. E procure conhecer a sua igreja. Assista os canais católicos, assista programas de formação, leia a Bíblia, tenha livros na sua casa.
E eu quero indicar um aqui, fecha aqui em mim. Não vou ganhar nada com isso, mas vale a pena quem não tem ter e você ler. A Igreja do Deus Vivo, do Frei Battistini. É um livro pequeno, um livro em lições, e aqui você vai conhecer o resumo de toda a sua fé. Se você não adquirir a Igreja do Deus Vivo, do Frei Battistini, você espera um pouco, que até nos primeiros 3 meses do ano que vem, eu vou lançar também um livro sobre apologética, em defesa da fé católica, com tudo isso que eu falei e muito mais. Lá terá um milagre de Lanciano, milagre de Nossa Senhora de Guadalupe, a fundação da igreja, textos bíblicos, falando que Maria só teve Jesus, a importância dos sacramentos, o estudo dos mandamentos, sucessor de São Pedro, que é o Papa, devoção a Nossa Senhora, um livro para você carregar, para você ter. Vai ser um livro menor, um pouco mais grossinho. Qualquer dúvida, você vai consultá-lo. O importante é você conhecer, porque não se ama. Então diga para quem está do seu lado: conheça a igreja para que você possa amá-la mais. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Primeira coisa que sai de um coração impuro: más intenções. A gente fala segundas intenções. A pessoa te trata bem, não é porque te ama não, ela tem uma segunda intenção. A pessoa te pede uma coisa emprestada, não é apenas por aquilo, ela tem uma. Jesus está falando que quem vive com segundas intenções não está bem com o seu coração interior. Nós temos que ser pessoas da verdade, que o seu sim seja, que o seu não seja, e o que passar disso? Vem de quem? Do diabo. Se você é uma pessoa mais ou menos, me desculpe a franqueza, você está mais para o lado de lá do que para o lado de cá, porque Jesus é sim, sim, não, não. Ele não tem mais ou menos. Então não tenha no seu coração más intenções, intenção de fazer o mal, intenção para aquilo que é mal, intenção de ser mal. Tem 3 tipos de pessoas más, sabiam? Tem a pessoa que faz coisas más, tem a pessoa que não faz, mas ela deseja coisas más, e tem pessoas que buscam o mal para o outro. Cuidado com isso. Imoralidades. Não tem um coração puro quem procura uma vida imoral. Uma vida imoral. Estava viajando uma vez para certo lugar. Eu estou notando que o carro está meio assim. Alguém falou comigo assim: o que é isso, padre? Não sei não. É o pneu. Ela não brinca. Brinco, furou. Oh meu Deus. Mas Deus é maravilhoso. A hora que o pneu furou, eu vi escrito borracharia. A conclusão: não dá para chegar lá não. Eu falei: dá. Em nome de Jesus dá. Inclina o corpo aí, põe o peso para cá. Tadinho, o cara tinha a cabeça assim. Eu falei assim: inclina só a cabeça. Só a sua cabeça tem o peso. Aí foi, chegou na borracharia. Só que eu não viajo, não é? Aeroporto principalmente. Mas eu não viajo vestido de padre. Eu sou um sacerdote. Mas eu viajo com gola normal, né? Que com gola de padre chama atenção, o pessoal começa, tá, eu vou normal para ficar quietinho. Aí eu parei o carro e falei: olha, furou o pneu ali, pode entrar com o pneu aqui, pode entrar com o carro aqui. Aí eu fui entrar com o carro. A hora que eu desci do carro, eu não sabia para onde eu olhava. Tinha tantas mulheres pobres, sem roupa, né? Aí eu ficava assim, e ele assim, cara. Eu olhei e falei assim: gente, vou passar um sabão. Vamos lá, cada um, né? Eu fiquei lá fora despistando, etc. Aí o colega estava comigo, conversando com ele, e conversava com ele, ó. Você estava gostando bem, né, meu filho? Imoral. Hoje a imoralidade, ela é aceita em muitas vidas. E para muita pessoa não tem problema a imoralidade. Eu já ouvi pessoas falar: padre, não tem problema ver, o problema é não fazer.
Eu já escutei isso. E a pessoa tem o celular cheio de imagem pornográfica. Tem uns grupos de WhatsApp aí que eu não sei se parece uma casa de prostituição. É vídeo de coisa que até o diabo duvida. E o pessoal fica, ó. Isso é imoralidade. E um coração imoral não é um coração de Deus. Um coração, como diz aqui, puro. É um coração impuro. Roubos. Tem gente que tem doença. Tem gente que tem a safadeza mesmo. A pessoa não pode ver uma coisa que ela quer. E se ela não tem dinheiro para comprar... Gente, o que é seu, o que não é seu, não é seu. E guarde uma coisa: o que não é seu, nunca vai te trazer felicidade. Você pode roubar coxa, pode roubar toalha de hotel, pode roubar sabonete, pode roubar dinheiro, pode roubar sapato. O que não é seu, não te traz alegria. Então não perca tempo e ficar pegando o que não é seu, que é com a facilidade que veio, vai. Se você não perde o que você pegou, você perde algo com o mesmo valor ou valor maior. Então evite todo roubo, porque o roubo sai de dentro. Ninguém vê e rouba não. A pessoa vê, ela fica pensando: eu pego ou não pego? O que eu vou comprar com isso? Aí eu quero. Outra coisa, gente, é roubo também, viu? Me contaram uma coisa muito triste. Aí eu fui obrigado a falar com a pessoa, porque eu conheço, né? A pessoa foi em tal lugar, encontrou uma peça de roupa caída no chão. Ela pegou a peça de roupa, olhou, Pierre Cardin, falou: achado não é roubar. E ficou com essa peça. No outro dia apareceu alguém falando assim: alguém viu aqui uma peça dessa cor, dessa marca, desse jeito? Foi a minha filha que perdeu. A mulher que levou descaradamente: não, isso é roubo. Ela poderia ter ficado se ninguém procurasse. À medida que alguém procurou e deu os detalhes que é dela, não te pertence. Aquilo que vem de maneira injusta, vai de maneira injusta. Ela foi num baile de faculdade, quase que eu falei o nome da cidade. Tinha uma cidade aqui perto, onde eu nasci. Vou falar o nome não. Foi num baile e foi com essa peça de roupa. Aí, dançando demais, começou a suar, tirou a peça de roupa, pôs na cadeira e foi dançar. Quando ela voltou, falei: minha filha, não reclame nada. Você achou, o vento levou. Não reclame. E ela ficou em dia: eu vou chamar a polícia. Eu falei: chama. Aí você chama uma, eu vou chamar outra. Quer dizer, a pessoa... Eu vi na televisão um ladrão que roubou um carro. Ele roubou o carro. Aí ele vai assaltar uma farmácia. Ele deixa o carro ligado e vai assaltar a farmácia. Quando ele está assaltando a farmácia, vem um outro ladrão e rouba o carro. Eu não sei se vocês viram isso. Depois eu vou perguntar quem viu, para não falar: o padre está inventando. Aí ele sai com um saquinho de dinheiro e com um revólver. Cadê o carro? Vem outro ladrão e rouba o que ele roubou da farmácia. O que o cara faz? Vai na delegacia da queixa. Eles roubaram o meu carro. Hora que ele está dando queixa que roubaram o carro que ele roubou, quem é que chega? O dono da farmácia. Falou: esse é o ladrão. Aí depois chega a mulher do carro. Ele roubou, não, porque... E tem uma entrevista. Não, porque eu estou indignado, porque a gente nem pode roubar sossegado, porque... Quem viu isso aí? Então muita gente viu. A gente nem pode roubar sossegado, porque a gente rouba. Estou trabalhando, né? Aí vem outro e rouba aquilo que eu roubei. Mas eu roubei. Aí o cara falou: mas mas não é seu não. É meu, eu roubei. Gente, olha o Brasil que nós estamos. E isso vem de onde? Padre, é falta de oportunidade. Jesus está falando outra coisa. Isso vem de onde? Do homem interior. É de dentro. Assassínios é assassinato.
Hoje a vida humana perdeu o valor. Uma bolsa, te matam. Um celular, te matam. Um carro, te matam. Agora esses aí têm coragem. E aqueles que matam lentamente. Quer um exemplo? Um filho que só dá contrariedade para a mãe, ele é um assassino. Ele está matando a mãe aos poucos. O marido que bebe, agride a mulher, não ajuda em casa, acaba com a saúde da mulher, ele está matando a mulher aos poucos. Então tem gente que mata de uma vez, tem gente que mata aos poucos. Adultério sai de dentro do coração do homem. Aquela história que eu contei da mulher, ela era casada, começou a arrastar a asa para o outro, ela falou, opa, tem algo errado aqui dentro, ó. Isso não está certo não. Quem vigia não cai em adultério, porque o adúltero ele faz tudo menos pensar. Vou falar para não dizer que eu não falei. O que é adultério? É aquela pessoa que já é casada, ela tem relação com outra pessoa fora do casamento. Isso é adultério, é um pecado grave. Ambição desmedida. Jesus é sábio, viu? Ele não falou ambição só não. A gente pode ter ambição na vida? Pode, por que não? Padre, eu tenho ambição de ter um carro melhor, eu tenho ambição de ganhar mais, eu tenho ambição de ter uma casa maior. Amém, filho, Deus te abençoe. Trabalha, seja honesto, acorda cedo, durma tarde, faça o que tem que fazer, que essa sua ambição você vai conseguir chegar lá. Só que Jesus não falou ambições, ele falou ambições desmedidas. Eu não quero aquilo que é meu, eu quero é de todo mundo. Eu não quero ser melhor, eu quero ser o melhor. Aí essa ambição torna o homem impuro. Maldades, pessoa que é má, fala mal dos outros, faz o mal para os outros. Fraudes, passar a perna nos outros. Falando em passar a perna nos outros, a gente não fica torcendo para acontecer o bem não, né? Não foi bem feito, mas Deus perdoa. O que é o negócio que aconteceu? O marido casou. A casa grande, com piscina, com garagem. Mas ele herdou a casa dela, ela que era abonada, sabe? Ele não tinha muita coisa não. Mas casou, foi para casa, a casa era deles. Na verdade, a casa era do pai dela. E o pai dela deu a casa de presente para eles. Aí ele virou e começou a namorar com a secretária. Ele namorando com a secretária. A secretária foi e falou assim: benzinho, amor, o que foi, gatinha? O que foi, peixinho? É interessante, na época da paixão tudo é pequeno, né? Gatinha, cãozinho, passarinho. Depois o animal cresce, seu porco, sua vaca. Difícil. Aí ele falou com ela: benzinho, falou com ele: a gente não tem segurança não. Por quê, meu bem? A casa do pai dela. Passa a casa pro seu nome, para a gente ter uma segurança. Você falou que vai largar ela. Vou largar. Pois é, mas se você largar ela para ficar comigo, nós vamos morar onde? A casa do pai dela. Mas quem pode arrumar isso? Pode ficar tranquilo que eu arrumo esses papéis para você. Ela pegou os dados da esposa. Está entendendo a história? O amante está arrumando os papéis para o marido ser dono da casa, para mandar a mulher embora, para a amante entrar e ficar com a casa, morando lá. Preparou os papéis todos. Ele assinou. Ele pediu para ela assinar. Você sabe que a pessoa que ama confia. Bem, meu marido está pedindo, assinou. Pouco tempo depois, ela, a mulher, pegou o marido nadando com a amante, quebrou o pau. Ele virou e falou assim: antes de você xingar, deixa eu te mostrar uma coisa, cai fora. Que isso? Você vai para a rua? Eu não, a casa agora é minha. Aqui o documento, ó. Cachorro, pilantra, você roubou minha casa. Entra na justiça. Pegou a mulher com a roupa dela, jogou a mulher na rua, jogou a roupa dela, e teve aquela noite de amor, aquela banheira ensaboada, só pegando aiá. Isso durou pouco tempo. Um dia ele chegou em casa,
pegou ela com o namorado dela. A amante dele já tinha namorado. E foi o namorado que fez o plano. Que quando ele chegou em casa, deu uns tabef nela, ainda apanhou do namorado, a namorada era mais jovem. E ele falou com ela, ó, saiam vocês dois daqui. Ela falou, não, saia você. Os documentos que eles assinaram, passou a casa para ela. Era um golpe. Ela ficou com a casa, com o namorado. A esposa perdeu o marido perdeu a casa, e a história terminou em pizza. Tudo começou aonde? Fora. Não vigiou, ficou arrastando asa, foi tomando banho de piscina, foi confiando demais, deu no que deu. Gente, o que começa errado não termina certo. Repita isso. E quanta gente começou errado, está vendo que não está certo, mas quer continuar achando que, não, mas vai mudar, vai consertar, ele vai mudar. Depois do casamento melhora. Oh, não melhora. Você não imagina o tanto que melhora. Melhora, o casamento é milagre. Gente, acorda, vem para a realidade. Devassidão. Tem até aquela cerveja Devassa, é? Tem uma cerveja chamada Devassa. É a cerveja da Sandy. A Santos binguelou também, né? Devassa. Um dia ela deu uma entrevista. Porque o pessoal me achava muito certinha, muito direita. Eu quero ser um pouquinho mais Devassa. Eu falei, Sandy, cai na real, Sandy. Cai na real. Você era uma menina tão boa, uma menina espelhada aí. Você tinha tantas fãs. Uma menina... filha aí do Chitãozinho. Ela é filha do Chitãozinho ou do Chororó? Porque não é dos dois, né? É do Chororó? Seu pai o Chororó? Você nem é chororô aí? O que é isso, Sandy? Seja uma menina de direito. Aí a Sandy, agora ela quer ficar... Não, eu quero... Agora você viu que ela voltou, né? Isso aí, sabe o que é? Eu não conheço Sandy. Não conheço Sandy. Mas aposto que tinha, Sandy, não fica assim não, você está muito direita. Ela cortou o cabelo, colocou o cabelo espetado. A Sandy não é aquilo não, gente. Ela com as roupas de pirigueira, não combinou nada. Olha lá agora, ela voltou, já está certa. Ela casou com os lá da família Lima, né? Já teve nenê? Não sei nada disso, vocês estão sabendo, TV Fama, né? TV Fama, tá, o tititi, tá solto aí. Aí tem o nenê, então ela voltou àquilo que ela era, gente. A Sandy, ela é aquilo que ela é meiga, ela é correta, ela teve uma educação familiar. Não adianta ela querer se tornar outra coisa, porque o coração dela interior é aquilo que é. Quando você abre mão do seu coração para agradar os outros, você vira uma caricatura. Seja o que você é, as pessoas vão te amar do jeito que você é. Eu não quero ser devassa, nem tomate devassa, senão você fica um devasso. Vocês conhecem a história da devassa? Não? Então lá vai mais uma. Essa noite eu estou hilário. O namorado começou a namorar uma menina. A menina tinha fama de piriguete. Mas como ela começou a namorar, saia no joelho, blusa tampada, tudo certinho. O namorado falou, o pessoal fala muito dela, ela é certinha. Bem, vamos hoje numa festa comigo? Não sei se posso, não sei se devo, não sei se quero. Não, lá é um pessoal bom, legal. Tem uma piscina legal, meus amigos legais, vai ter lá uma balada legal, eu sou legal, meu carro está legal. Ela falou, então legal. Chegou lá, ele colocou uma cerveja para ela, falou, é só suco natura. Não, comigo você pode tomar, você é responsável, hein? Aí bebeu como se fosse água, meu filho, aquilo virou, ela bebeu e ainda deu uma rodada assim, que falar que o negócio sobe. Ela já ficou... A pessoa quando bebe começa a rir, entendeu? Traz uma outra aí. Aí ele foi outra. Ele falou, você é o responsável, hein? Aí tomou a segunda. Gente, na quarta subiu, eu não sei porquê. O primeiro estágio é rir. O segundo estágio é começar a contar piada. O terceiro estágio chama todo mundo de amigo. O quarto estágio é o calor. Tá um calor? Ela foi e começou a abrir a blusa, tirou a saia, ela estava lá com um biquíni. E ela estava com o sutiã, ela já arrancou o sutiã, fez topless, pulou na piscina.
e começou a agarrar os outros homens, e o namorado pega ela e segura, e ela, eu sou uma devassa, eu não estou acostumada a beber, você me deu 4 cervejas, eu estou louca demais, eu quero saber, e ela pendurou no lustre, e ficou passando um seio na cara do dono da festa, na confusão, essa mulher tá louca, o namorado falou, para com esse escândalo, por que você está fazendo isso? E ela disse, é porque você me deu cerveja, e ele falou assim, devassa, para de passar vergonha, põe a roupa, essa família só toma cerveja sem álcool. Tudo foi desculpa pro teatro. Ela era uma devassa. Gente, você não conhece gente assim não? Eu contei um caso da cerveja. Tem gente que arruma desculpa para fazer o que não deve. Arruma desculpa para fazer loucura. Eu não lembro, eu não sabia. Sabe sim, lembra sim. Você está aproveitando isso aí, né? É a devassidão. Outra coisa que não pode ter no nosso coração, a inveja. O que é inveja? É você olhar o que o outro tem, querer o que o outro tem, querer o que o outro faz, querer o que o outro é. Isso é inveja. Você quer ser o outro, você quer ter o que o outro tem, você quer fazer o que o outro faz. Posso falar uma verdade? Você não vai ficar com raiva não? Nunca vai fazer. Você nunca vai ser, nunca vai ter, nunca vai fazer. Credo, padre. Você vai ter o que é para você ter. Você vai fazer o que é para você fazer. Você vai ser o que você nasceu para ser. Deixa o outro. Se o outro tem muito, se o outro tem pouco, graças a Deus. Deus abençoe, é o outro. Cuide de você. A inveja me tira de mim mesmo e me lança no outro. Aí eu tenho inveja. Eu tenho inveja do cabelo do outro, do carro do outro, da casa do outro, do dinheiro do outro. Não, gente, deixa o outro. Vamos viver a gente mesmo, né? Calúnia. Todo invejoso ele é linguarudo. E todo linguarudo ele quer um ouvido desocupado. Se você não é linguarudo, não tem um ouvido desocupado, senão a língua aparece, né? Inveja, calúnia. Orgulho. O que é orgulho? Achar que a gente é melhor do que os outros. Ninguém é melhor do que ninguém. A gente tem dons diferentes, vidas diferentes, patamares diferentes, missões diferentes, mas todos nós somos irmãos em Cristo. Então tratar as pessoas bem, não é? Orgulhoso não é o pobre deixar de ser orgulhoso, não é o rico ficar pobre e o pobre ficar rico, não vai resolver o problema. É você aprender a tratar as pessoas bem. Trate todos bem. O orgulhoso, ele não trata as pessoas bem, ele só trata os interesses dele bem. E ele nem gosta de que ele trata bem. Ele trata bem porque tem interesse. Cuidado. E o último, falta de juízo. O que é falta de juízo? Quando a pessoa não está batendo bem. Tem gente que não está batendo bem. Aí apronta um circo. Aí faz um show. Só que o juiz ele volta. Quando o juízo volta, o que volta junto com o juízo? A vergonha. Porque as pessoas ficam olhando para você, elas não falam, mas pensam assim, ó, nó, que teatro, hein? Que showzinho, hein? A gente nem pagou ingresso para ver tanto show. Não perca o seu juízo. Não perca o controle dos seus sentimentos. Controla os seus sentimentos. Você é capaz. Se você não controla os seus sentimentos, você vive uma vida descontrolada. Aí você descontrola a sua família, descontrola os seus amigos, aí vai descontrolando tudo. Eu atendo muitas pessoas, de vez em quando aparece uns falando assim, padre, minha vida está tudo ruim. Vamos com calma, filho. Vamos com calma. Me conte o problema. Ah, meu marido me traiu. Então esse é o problema. Não, mas está tudo ruim. Não está tudo ruim, não. O problema é que você está descontrolada. E quem está descontrolada, uma coisa ruim vai pegando outras coisas ruins. Quem aqui já assistiu Titanic?
Titanic é o tipo de pessoa descontrolada. Titanic estava indo, bateu no iceberg. Quem viu o filme, furou um compartimento. Só que eles demoraram a chegar naquele compartimento que estava furado. Então ele encheu, que o Titanic ele foi feito para não afundar. Vocês sabiam disso? Ele foi feito para não afundar, por isso se chamava o grande Titanic. Ele não vai afundar, porque ele era cheio de compartimento de ar embaixo. Então se furasse um, ele enchia de água, fechava, tranquilo, viaja e para lá para arrumar. Só que quando o iceberg furou, ele encheu um compartimento, encheu 2, encheu 3. Nunca poderia encher mais do que 2. Aí ele começou a se inclinar. Quando eles, não sei se vocês lembram do filme, o capitão pediu para ver o que tinha acontecido, eles falaram, assista o filme de novo, presta atenção. Furou o segundo compartimento, mas o primeiro e o terceiro já estão cheios. Ele pega a caneta e faz assim, ó. Ele sabia, não tem jeito, o Titanic vai afundar. Estou contando isso para você por quê? Porque a nossa vida é compartimento, gente. É o seu namoro, o seu trabalho, a sua saúde, os seus amigos, a sua fé. O que a pessoa faz? Teve um problema aqui, ela não fecha o compartimento não. Está ruim aqui, aí fica ruim na fé, está ruim na família, aí o trabalho está ruim, aí não come, aí não dorme, aí como não está comendo e dormindo, não estuda direito, aí não estuda direito, não trabalha direito, perde o trabalho, aí a minha vida toda, não é que a sua vida toda está ruim, você deixou um problema influenciar-nos, isto é falta de juízo, falta de controle, você perdeu o controle da sua vida. Ao invés de fazer igual o Titanic, fecha tudo num, eu tenho um problema aqui, mas eu tenho uma família boa, eu tenho um trabalho bom, eu tenho um estudo bom, eu sou uma pessoa de valor, se essa pessoa não me quis, alguém vai me tratar um dia com dignidade, eu não vou ficar me humilhando atrás de amor, eu não vou ficar me humilhando atrás de trabalho. Se você fecha